A paz do Senhor, meus irmãos, passando para deixar a mensagem para vocês, que se encontra em Romanos 12, do verso 1 ao verso 8. Eu vou dar um título, Não se apegue a esse mundo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós somos num só corpo, em Cristo. Individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Então, irmãos, é assim que Deus se agrada de nós, né? Assim como nós temos vários membros, né? Mas nem todos têm a mesma função, né? Mas Ele ensina que nós devemos estar sempre vigilante, para que não venhamos, irmãos, a falar aquilo que não devemos. Aqui fala que exortar é aconselhar, é estimular, né? A pessoa que você está ali exortando. Se é misericórdia, o significado da misericórdia, compaixão, piedade, sentimento, né? Se é profetizar, que a gente saiba o que a gente vai falar, né? Tem que ver se você a profecia é de Deus. Você tem que vigiar, irmãos, para não falar coisas que depois você possa se arrepender. Se é ministrar a palavra, segundo, né? Você tem que falar segundo a palavra de Deus. Ver se realmente o que você está pregando está nas Santas Escrituras, está correta, está certinho, para também não pregar, não falar coisas que não devemos, né? Então, irmãos, aqui no capítulo de Mateus 17, versículo 2 e depois o 8, no 2 fala: ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. No 8 fala: e erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Em 1 Coríntios 12, 28 fala: assim na igreja Deus estabeleceu, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que curar, os que têm dom de profetas, ajuda os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas, né? Então Deus é um Deus sábio, Ele dá os dons a quem Ele vê que tem como lidar com os dons que Ele deu, né? E nós temos que ser muito vigilantes, irmãos, com os nossos membros, né? Eu vi um caso de um eremita que vivia numa caverna, e ele ali naquela caverna, ele passou um homem, foi conversar com ele, e ele disse para esse homem que ele ficava muito cansado, porque ele tinha que cuidar dos animais. E o homem falou: como o senhor tem que cuidar desses animais se eu não vejo nada aqui? Ele disse: mas eu tenho que cuidar. Eu cuido de 2 falcões, que não são fáceis. E o homem perguntou: mas como, se eu não vejo nada aqui? Aí ele explica para o homem que os falcões eram os olhos dele.
né? Que ele tinha que vigiar. E é verdade, irmão, nós temos que vigiar os nossos olhos, para que nós estamos olhando, o que nós estamos vendo, o que nós estamos lendo. Temos que ser vigilantes, irmãos, com nossos olhos. Depois ele fala também das águias, ele tem as águias para ele cuidar. E ele fala que elas ferem, destroçam com suas garras, tenho que treiná-las para que para que sejam úteis e ajude sem ferir as minhas mãos. Essas são as águias, são as garras das águias, irmãos. São as nossas mãos, nós temos que ter cuidado onde que nossas mãos estão pegando, no que elas estão tocando, para que elas não venham tocar em nada de ninguém, né? Não venhamos ficar curiosos e mexer nas coisas dos outros, não venhamos pegar nada dos outros. Nossas mãos, irmão, nós temos que ser vigilantes com as nossas mãos. Depois ele disse que ele tinha 2 coelhos e disse que os 2 coelhos querem ir aonde lhe agrada, fugindo dos demais e esquivando-se da dificuldade. Tem que ensinar a ficarem quietos, que são, irmãos, os nossos pés. Nós temos que ter cuidado onde nós estamos pisando, onde nós estamos indo, né? Porque sabemos que há caminhos que nos levam à morte, né? Então, nós temos que ter cuidado onde nossos pés estão querendo nos levar, né? Nós venhamos a ter muito cuidado com isso, saber onde nós estamos pisando. E depois ele diz que tem um que é o mais difícil de vigiar, que é a serpente, que apesar dela estar numa jaula de 32 barras, está sempre pronta para morder e envenenar. Se ele não vigiar de perto, causa dano. É a língua, irmãos, é a nossa língua. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com a nossa língua, porque a língua fere. A língua, ela abençoa, mas ela fere, ela machuca. Temos que saber o que falar. Às vezes falamos sem pensar e quando damos por nós, ferimos a pessoa e ferimos a nós mesmos, porque a palavra saiu e ela não volta. Que venhamos a vigiar a nossa língua, irmãos. Depois ele fala de um burro, né? Um burro que é muito obstinado, não quer cumprir com a obrigação, né? Alega estar cansado, se recusa a transportar a carga, né? É o nosso corpo, irmão. Às vezes nós reclamamos que estamos cansados, estamos com a dor aqui, outra dor ali, né? E não queremos sair do lugar, ficamos parados, estagnados, principalmente, irmãos, para ir à igreja, né? Fazer a obra de Deus, né? Então, que venhamos a vigiar o nosso corpo, irmão. Que venhamos a vigiar o nosso corpo. Falou muito comigo, sabe, quando eu busquei isso aqui na internet, né, eu fui buscar para falar. Depois, finalmente, ele fala que tem que domar um leão, que quer ser o rei e quer ser o mais importante, é vaidoso e é orgulhoso. É o coração, irmãos, é o nosso coração. Como nós temos que vigiar o nosso coração, para não guardarmos raiva, rancor, ódio, né, de ninguém. Que Deus venha nos dar um coração de carne, puro, amoroso, carinhoso, que não venhamos a reter coisas ruins no nosso coração, porque isso faz mal para a gente, irmãos. Não faz mal para quem a pessoa tem raiva, tem ódio, não. Faz mal para a gente mesmo. Que venhamos a vigiar o nosso coração, para que ele venha ter só coisas boas, reter as coisas boas no nosso coração. Então, irmãos, é essa mensagem que eu deixo, que vocês possam ter entendido, irmãos. Não vamos nos apegar ao mundo, o mundo não tem nada de bom a nos oferecer, irmãos. E venhamos a ter cuidado com todos esses órgãos que eu citei, né? Os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos pés, a nossa língua, o nosso corpo e o nosso coração. Que venhamos a cuidar deles, para que eles possam transmitir só coisas boas e agradáveis para nossos irmãos, né? Não só para os nossos irmãos que estão próximos da gente, mas mesmo aqueles que estão distantes. Que Deus possa tocar no coração de cada um que vai ouvir a mensagem, né? Essa mensagem que eu deixo para vocês hoje. Agora é o momento de orar.
Pai querido e Pai amado, entro em tua santa e gloriosa presença para te agradecer pela noite que o Senhor me deste, pelo dia que já amanheceu, que o Senhor possa abençoar cada um que vai ouvir essa mensagem, Senhor, e que nós possamos ser vigilantes, Senhor, no nosso corpo, né? Vigilante de nossos membros, para que venhamos a fazer o bem sem olhar a quem. Te peço que isso seja com a minha cidade de Miraí, com todas as outras cidades, com o nosso país, com todos os enfermos e todos os necessitados. E que o Senhor possa nos abençoar, nos perdoar de todas as nossas transgressões, de todos os nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Cristo Jesus, o qual o Senhor deu para morrer na cruz por nós, mesmo nós não sendo merecedor, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.